no resultado. O que mudou na sua vida? O que eu mais vejo assim foi que eu mudei de casa. Eu estudo 15 e agora pago meu aluguel. Eu moro numa casa melhor, eu, minha mãe e meus 2 irmãos. E agora tá uma coisa bem mais confortável. Porque antes eu morava lá na comunidade dos irmãos, que morava nós 4, que mora agora, mas a minha tia e o filho dela. Aí era uma casa com 3 cômodos, ficava uma coisa pequena. O mais importante para mim foi isso. E agora a alimentação também, que antes eu era bem magra, ficava sempre doente, não curava nunca. Agora com a alimentação eu consigo... Mudei muito assim do passado para agora. Cresci, estou bem mais forte. Agora a gente tem uma ajuda de custo também, que ajuda bastante a gente. Toda assistência médica. E tá indo cada vez melhorando mais. Você continua magra, só que forte, né? Eu estava vendo o seu abdômen ali. Quer dizer, tem um abdômen que parece uma tábua, Essas né? crianças todas, eles trabalham... veja bem, criança talentosa, a gente tem nesse país. Muitas. Mas é muito. Olha, o nosso país está dormindo há 500 anos. Nós tivemos até um brasileiro que ganhou agora a Maratona de Nova York. Esse garoto é extremamente talentoso. Que é uma maratona? Ele, exatamente, desde que ele começou. Olha lá, olha a imagem Brasília, aí, exatamente. Da maratona. Essa imagem é sua, da Bárbara. Olha lá, os 100 metros. Na ginasíade. Essa é uma Olimpíada colegial até 17 anos. Quer dizer, limitada até os 17 anos. Tá? Depois dos 17 não participa. E é daí que nascem os talentos. Exatamente, né? Com certeza. Essa foi aonde, Paulo? Foi na Grécia. Tá, e você conseguiu recursos também para levar? Aí não, veja bem, cada órgão do governo é responsável por determinadas competições. Essa competição estudantil, a gente tem um órgão chamado CBDE, Confederação Brasileira de Desportos Estudantis, tá? É um órgão novo, eles estão lutando para ver se a gente consegue participar das competições internacionais. E aí os atletas que se qualificam, exatamente. Tanto no brasileiro quanto no sul-americano, exatamente. Aí eles são convocados para participar das competições internacionais. Entendi. Por exemplo, esse ano a gente tem um campeonato sul-americano de crianças, são Jogos Sul-Americanos, estudantis, até 14 anos, em Medellín, na Colômbia. Tá? Mas aí é que tá, as crianças já têm que estar preparadas, quer dizer que tem que ter alguém que está preocupando com o antes, para poder ter marcas que possam ser levadas. E não é só isso não, Ana Maria, a gente anda tipo assim, na contramão da vida, porque eu penso assim, que às vezes a gente vê as pessoas falarem, não sei o que, não é bem assim, a gente tem que estar preocupado com o adulto, ajudar o adulto. Eu já penso exatamente o contrário. Se você quer comer uma fruta, você tem que primeiro plantar a árvore e depois cuidar muito bem dessa árvore para ela te dar bons frutos. Então, se a gente tem as nossas crianças, que a gente tem campeonato colegial até 14 anos, a gente começar a investir nessas crianças com muito cuidado. De que idade tem que estar olhando isso? Então, a gente tem que começar a olhar a criança cedo. Desde que nasceu. Exatamente. Agora, para o lado desportivo, a nossa criança é muito largada. A gente não tem o acompanhamento de iniciação de atividade física com a criança como deveria ter, como não é no primeiro mundo. Então a criança chega na escola, no primeiro grau, na 5ª série, ela não sabe o que é direita e o que é esquerda. Você comanda a criança, ela fica perdida. Porque até ali ela não fez. Eu estou falando isso nos bairros carentes. Porque o pessoal que tem dinheiro, a criança faz natação desde bebê, aí já vai para a escolinha disso, daquilo outro. Porque o pessoal tem poder aquisitivo. Eu digo que quem mora na periferia, quem é pobre. Que é a grande maioria da população. Exatamente, é a maior parte da população. Então, as crianças não têm acesso a nada. A gente não vê nos bairros um local onde as crianças possam fazer iniciação desportiva de graça. Não é só o atletismo. São todas as atividades. Né? Exatamente. Então, o que acontece? A gente tem as crianças de 14 anos que participam do campeonato colegial. São crianças fabulosas, do Brasil inteiro. O ano passado, um índio ganhou os 250 metros rasos. O que aconteceu com esse índio? Não sei. Aí eu pergunto, quem trabalha com esse índio lá onde ele mora? Não é um professor de educação física. De repente é uma pessoa que até, vamos dizer assim, abnegado. Então o que a gente tem que fazer? Pegar essas pessoas que trabalham, formar as pessoas, tá? Dar subsídios para eles trabalharem melhor e ajudar. Se você ajuda no país inteiro,
A gente, em vez de ter uma Bárbara, um Jefferson, um Thompson, os garotos que eu tenho, que são atletas de ponta, a gente vai ter centenas de jovens talentosos. Você imagina o atletismo, por exemplo, eu falo do atletismo, porque a gente trabalha com atletismo, distribui numa Olimpíada 138 medalhas. A gente vai para lá para ganhar uma medalha. Isso é um absurdo. Com esse país que a gente tem, com a juventude do tamanho do nosso, com 180 milhões de habitantes, só que não se investe, infelizmente. Não é a cultura dos nossos governantes se preocuparem com as nossas crianças. Você vê, não só o atletismo, a natação. Eu acho que em todas as áreas, e você ajudando e dando essas condições, que na verdade são condições básicas. Né, de alimentação, educação e saúde, eu acho que a gente tem, e pessoas como você, né, eu acho que a gente é o Brasil. Quando a gente fala, quando a gente diz assim, tal empresa, né, e se a pessoa trabalha na empresa, né, você não está falando da empresa, você está falando de você, né, porque você faz parte da empresa. E eu acho a mesma coisa do Brasil. Quando você fala, o Brasil, eu acho que nós fazemos parte do Brasil. Então a gente não tem que só esperar as coisas acontecerem. Eu acho que a gente tem que fazer parte desse país que a gente tanto ama, né? E espero que você ame o Brasil tanto quanto eu, ele, né? A sua casa. Então eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, dar o primeiro passo, se movimentar, brigar, correr atrás. E são exemplos como o seu que dão frutos, não é? Como não só a Bárbara está aqui hoje representando uma comunidade toda, né? E que a gente vai ficar de olho, primeiro te cumprimentando pelo empenho, né? Pela vontade, porque depende de você, mas depende muito dela, né? Da vontade, do teu incentivo, mas da vontade dela, né? De ir buscar e ver um futuro que é esse que você está dizendo aí agora, né? Eu vejo um futuro hoje. Uma inclusão social através do respeito, não é? Exatamente, porque eles já começam a enxergar a vida de outra maneira. Eles sabem que lá na frente eles vão fazer uma faculdade. Tá? A gente trabalha com um grupo de crianças muito grande. Então, hoje, a minha trajetória toda, vários ex-atletas meus são profissionais que cursaram o terceiro grau, universitários, se formaram em outras profissões, graças ao esporte. Claro, é o primeiro passo. É o primeiro passo, com certeza. É o primeiro passo. O que a gente pode esperar das Olimpíadas agora? Você que está lá no Rio de Janeiro e dessa juventude que você conhece por participar. Quer dizer, a Bárbara tem que participar agora mais de 2 provas, não é isso? Esse ano? O ano que vem não, esse ano terminou para nós já. O ano que vem? As 2 competições que nós temos esse ano é com crianças até 14 anos. Tá. Categoria que tem os jogos colegiais brasileiros é de 12 a 14, 15 a 17. Depois tem os jogos sul-americanos colegiais, que tem basquete, voleibol, futebol, natação, tem vários esportes. É como se fosse uma Olimpíada sul-americana com crianças até 14 anos. Isso é o primeiro passo, Ana Maria. Sabe, só que essas crianças não acontece nada com elas. Mas se começar agora, tem que começar. Se alguém, através dessa nossa conversa, tiver um primeiro movimento, de Deus, daqui a 5, 6 anos a gente vai ter uma coisa diferente, não é? Nós seremos um país olímpico se a gente começar a investir no nosso jovem daqui a 12 a 16 anos, que, como eu falo, plantou árvore, vai colher fruto lá na frente, tá? Daqui a 12 a 16 anos nós vamos ser mais a vergonha olímpica que nós somos. Que a gente vai para a Olimpíada, a gente só tem medalha em esporte de classe média alta. Tá? Até o voleibol, que hoje em dia é o primeiro esporte brasileiro, as crianças pobres pouco acesso têm ao voleibol. Por falta de quadra, por falta de incentivo, clube, não tem, a gente não tem lugar, não tem aonde ir. Aonde, então? Não tem exatamente. Não tem lugar para onde começar. É um abandono total. Olha, eu queria desejar a você aí, né, um ano de 2007, cheio de medalhas. Quantas medalhas você já ganhou esse ano, Bárbara? Esse ano, não sei, mas no total eu tenho 96. 96 medalhas já. Quer dizer, é um Brasil que a gente pouco sabe, não é? Com certeza. Eu acho que a gente se integrar mais na nossa comunidade, onde você morar, não importa se na Amazônia, se no Rio Grande do Sul, se em São Paulo, se em Goiás, esse Brasil é continental, né? Que você se motive aí, né? Se você é um adolescente, se você é um pré-adolescente, se você é um adulto, todos nós temos um caminho para fazer alguma coisa. E, como diz o professor Paulo, tem que botar uma sementinha, né? Você não quer fazer diferença na vida? E eu tenho certeza